Você sabia que o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito não foi Mateus? Sabia que o Novo Testamento foi escrito primeiramente em um idioma grego? Quer saber mais fatos impressionantes sobre o Novo Testamento como esse? Fica até o final desse vídeo. Olá, gente, eu sou o Igor, sou formado em teologia e hoje nós estamos aqui no nosso canal Fatos Impressionantes da Bíblia para falar um pouco mais sobre o Novo Testamento, sua composição e tudo o que você precisa saber sobre ele. Desde já, se você não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações e no final, se gostar, deixe o seu like. Vamos lá hoje aprender um pouco mais sobre o Novo Testamento. Gente, desde já eu quero te fazer um convite. Se você quer estudar a Bíblia e tem dificuldade de entendê-la ou de interpretá-la, eu tenho um curso que pode te ajudar. Nesse curso, que é o curso de hermenêutica ou interpretação do zero ao avançado, eu te ensino as principais regras de interpretação. Então dá uma olhada lá na descrição que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá então? Então, gente, o Novo Testamento originalmente leva esse nome devido ao fato da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário por nós. O foco do Novo Testamento, além de ser a vida de Cristo, é o ministério do Novo Testamento ou da Nova Aliança. Como Jesus se refere na ceia, se lembra? É o cálice, quando ele vai falar o cálice, o corpo, que fala que é o do Novo Testamento, algumas versões da Nova Aliança. Novo Testamento aqui, ou Nova Aliança, é um novo tratado ou um novo concerto. Na lei, era um sistema sacrificial. Por meio da lei, as pessoas eram justificadas ou perdoadas, entre aspas, por um sistema sacrificial. Na graça, Cristo é um cumprimento de toda a lei. Na nova aliança, ele é o cumprimento. E o Novo Testamento, ele anuncia um novo concerto ou uma nova aliança em que Cristo cumpre ou absorveu toda a punição e todo o sacrifício de toda a lei. É por isso que hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício. Quase que não sai. Outro cerne do Novo Testamento é a questão de testamento, né? Um Novo Testamento. Cristo nos fez co-herdeiros de um Novo Testamento, uma nova aliança. Ele nos fez co-herdeiros da salvação, co-herdeiros do céu. Ele nos fez co-herdeiros da eternidade. Nós somos co-herdeiros com Ele. Esse Novo Testamento é um testamento. O que é o testamento? É o que dá direito a alguém à herança. Então Cristo morreu, ressuscitou para que eu e você tivéssemos acesso à herança. Não é herança do pecado, que é a morte, porque todos pecaram e destituídos estavam ou estão da glória de Deus. Cristo, ele veio para que nós tivéssemos o dom gratuito de Deus, o quê? É a vida eterna. Cristo veio para que nós tivéssemos o dom gratuito de Deus, a vida eterna. E esse é o cerne. Essa é a mensagem central do Novo Testamento e da Bíblia. João 3,16, como muitos dizem, né, que é o textuário da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, gente, a partir do momento que eu entendo esse conceito de Novo Testamento ou de nova aliança, eu vou entender qual é o foco de todos esses 27 livros. E aí eu já respondi a sua pergunta, são 27 livros? Falo. Os 27 livros do Novo Testamento falam sobre isso. E eles, é muito importante para nós entendermos que eles foram originalmente escritos em grego. E aí se dá alguma dificuldade de alguns de interpretarem o Novo Testamento, devido ao distanciamento linguístico, como a gente fala na matéria de hermenêutica. Porque o grego, até o grego que foi escrito, não é o mesmo grego que existe hoje. O idioma, o grego, que era o idioma koiné, que foi escrito no Novo Testamento, era um idioma corriqueiro de dia a dia e que hoje já não existe mais. Então, por isso que existem diversas versões do Novo Testamento, o que não tira a credibilidade e a confiabilidade dele. Então, a partir do momento que eu entendi que a Bíblia tem 27 livros, o Novo Testamento, perdão,
Ele foi escrito em grego. Eu entendo seu objetivo, eu posso entender as suas subdivisões, que são evangelhos, livro histórico, epístolas e livro profético. Os evangelhos quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentre eles nós temos os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, quase que não sai. Por que evangelhos sinóticos? Porque falam praticamente a mesma coisa, a mesma história. E João, Igor, é como se fosse Deuteronômio. João é o resumo, assim como Deuteronômio é o resumo do Pentateuco, João é o resumo dos evangelhos. Cada autor, a partir do momento que eu vou ler cada um dos evangelhos, eu tenho que entender, ter em mente, em vista, quem é o autor e quem é o destinatário. Por exemplo, Mateus escreve aos judeus, Marcos escreve aos romanos, Lucas aos gregos e João escreve à igreja. Marcos foi o primeiro livro a ser escrito. E aí, a partir do momento dos evangelhos, a partir do momento que eu entendo isso, desmistifica o que muitos pensam de que Mateus foi, por ser o primeiro livro, foi o primeiro livro a ser escrito. Não, o primeiro livro dos evangelhos. E não foi nem o primeiro livro do Novo Testamento, que foi epístola. Mas o primeiro livro dos evangelhos a ser escrito foi Marcos, que foi escrito após a fonte que, utilizou-se de base a fonte que, e uma mentoria ou instrução de Pedro. Porque Marcos não conviveu ou não foi discípulo de Jesus. Não conviveu diretamente com Jesus, além de não ser seu discípulo. Mateus escreveu pela sua própria compilação, pelo fato que ele viveu e suas anotações. Escreveu aos judeus. Lucas foi um dos únicos deles todos que escreveu pós-pesquisa histórica. Ele utilizou-se de uma pesquisa histórica para fundamentar e escrever. Ele era discípulo de Paulo, para fundamentar e escrever o Evangelho de Lucas. Por isso, alguns acreditam até o Evangelho de Lucas, em questão de descrição, ser mais fidedigno. O de João, ele se atém com foco na igreja. O objetivo dele é a igreja ser um resumo. Ele não se atém muito aos milagres, ele só fala de 7 milagres. O seu foco principal é a mensagem central do Evangelho. Até por isso nós temos esse texto maravilhoso, porque Deus amou o mundo. Tem aquele texto para Nicodemos, se quiser entrar no meu reino, necessário é nascer de novo. Nós temos textos icônicos no Evangelho de João, que foca a mensagem de Jesus, a mensagem salvífica. O livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que muitos atestam originalmente ser escrito Atos do Espírito Santo, foi escrito também por Lucas. E olha que interessante, os dois destinatários, tanto de Atos como de Lucas, é Teófilo. Teófilo, alguns acreditam ser tanto um filho na fé, como alguém neófito na fé, alguém que se converteu, mas grande parte dos historiadores acredita que ele era um historiador ou alguém de influência na época que daria confiabilidade ou atestaria a confiabilidade dos escritos de Lucas. E por isso que Lucas, como historiador, além de médico, ele era historiador, escreveu com um destinatário Teófilo. Entendeu? Originalmente Teófilo e, é claro, depois os gregos, mas originalmente Teófilo. E aí nós vamos para as epístolas e nós temos subdivisões. Nós temos 21 cartas, sendo ela 9 destinadas à igreja, 4 a pessoas. Nós temos dessas 21 cartas, 13 paulinas. Nós temos aí 3 de João. Nós temos uma de Judas, uma de Tiago e 2 de Pedro. Então, nós temos várias epístolas ou cartas. E, por último, para concluir, nós temos o nosso livro de Apocalipse ou Revelação, que é de caráter escatológico, ou que é de caráter chamado gênero apocalíptico, que foi escrito por João na ilha de Patmos. Entendam-me que esse livro é prefaciado por 7 cartas introdutórias,
com 7 destinatários diferentes, porém ele é compilado em um só. E com o Apocalipse a gente termina no Novo Testamento. Qual a sua dúvida sobre o Novo Testamento? Qual a sua principal pergunta? Qual a sua dificuldade na hora de estudar, de interpretar o Novo Testamento? O que você tem mais dificuldade? Comenta aqui embaixo, que eu faço um vídeo de resposta, eu faço um vídeo de análise tentando te ajudar. Você quer mais ferramentas como essa ou quer estudar a Bíblia comigo? Já te falei. Vai no link na descrição. Vamos estudar a Bíblia junto. E outra, dia 17 agora de fevereiro, eu vou estar lançando um curso de introdução bíblica, em que eu vou te dar toda essa base, tudo que eu ensinei aqui, mais um pouco do que você precisa saber antes de estudar a Bíblia. Vai te dar a base para você conseguir estudar a Bíblia com profundidade. Gente, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever. Não esquece de deixar o seu like e comentar aqui o que você achou, compartilhar para um amigo. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.